A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Aleluia. Então eu já convido a todos vocês para ficar até o final do conteúdo juntamente comigo, né? Se possível, você deixar o seu joinha, também o comentário. Glória a Deus. E eu quero te fazer um convite. Se você nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Amém? Glória a Deus. Se você precisa de fazer uma nova aliança também, faz uma nova aliança com Deus. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Esse é o convite que eu faço para você. Amém? Deus te chama. Jesus está te esperando de braços abertos, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, aí você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia? Se você nunca agradeceu a Deus, agradeça a Deus por mais um fôlego de vida. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, que está em, aleluia, está primeiro as crônicas, aleluia, glória a Deus, capítulo 21, amém? Capítulo 21, vamos lá. Então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar Israel, aleluia. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta, para que eu saiba o número deles. Aleluia, Senhor. Então disse Joabe: no Senhor acrescente o seu povo 100 vezes tanto como ele é. Porventura é rei meu Senhor. Não estão os servos de meu Senhor, porque requer isso, meu Senhor, porque traria ele culpa sobre Israel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Né, meus irmãos? Aleluia. Todavia, a palavra de rei prevaleceu contra a Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel, depois voltou para Jerusalém. Aleluia. E Joabe deu a Davi o resultado da numeração do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens que arrancavam da espada. Aleluia, Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Mas entre eles Joabe não contou os de Levi e Benjamim, porque a palavra do rei foi abominável. Aleluia. E este negócio desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Aleluia. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora, porém, isso te tira a iniquidade de teu servo, porque procediu loucamente. Falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça.
Aleluia. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres. Ou 3 anos de fome, ou seres por 3 meses consumido diante de Deus adversários. Enquanto as... Vamos repetir. Ou 3 anos de fome, ou seres consumido diante de Deus complicado esse aqui, irmãos, mas vamos lá. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres, ou 3 anos de fome, ou seres por 3 meses consumido diante de teus adversários, enquanto a espada de teus inimigos te alcancem, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor façam destruição por todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Aleluia. Então disse Davi, aleluia. Aleluia, Deus. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Aleluia. Aleluia. Mandou, pois, seu Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Aleluia. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E, estando ele prestes a destruí-la, no Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã no Jebuseu. Aleluia, Senhor. E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, tendo na mão a espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Oh, glória a Deus! Oh, Senhor! Aleluia, Deus! Deus de Israel! Aleluia, Deus! E declarou Davi a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e procedi muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, seja a tua mão, Senhor Deus meu, contra mim e contra a casa do meu pai, porém não contra o teu povo, para castigá-lo com veste. Aleluia. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã no Jebuseu. Aleluia. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra que Gade falara em nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia, Deus. E, virando-se Ornã, viu o anjo e seus 4 filhos, que estavam com ele, se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Aleluia. Quando Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e viu ele saindo da terra, prostou diante dele com o rosto em terra. Então disse Davi a Ornã: dai-me o lugar da ira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse essa praga de sobre o povo. Aleluia. Respondeu Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor o que lhe parecer bem. Eis que dou os bois para holocaustos, os trigos para lenha e o trigo para oferta de cereais. Tudo dou. Mas o rei Davi disse a Ornã: não, antes quero comprá-lo pelo seu valor. Pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei o holocausto que não me custe nada. Aleluia. Aleluia, Deus. E Davi deu a Ornã pelaquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e oferta pacíficas e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu do céu, com fogo sobre o altar de holocausto. Aleluia. E o Senhor deu ordem ao anjo que tomou a mequeira sua espada na bainha. Aleluia. Neste mesmo tempo, vendo Davi que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã no Jebuseu, ofereceu ali o seu sacrifício. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pois o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Aleluia. Mas Davi não pôde ir perante ele para consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, né, meus irmãos? Palavra muito forte. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória. Esse foi o capítulo 21, né, irmãos? Então vamos agora para o capítulo 22. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Né, irmãos? A gente leu o capítulo, glória a Deus, o capítulo 20, foi o 21. Então agora a gente vai para o capítulo 22, né, irmãos? Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Glória a Deus, Deus é bom.
Deus é bom, Deus é poderoso. Então vamos lá para o capítulo. Glória a Deus. Agora o capítulo 22. Aleluia. Vamos para o capítulo 22. Primeiras Crônicas. Então disse Davi: esta é a casa de Senhor Deus, e este é o altar de holocausto para Israel. Então Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros de lavrarem pedras e cantaria para edificar a casa de Deus. Aleluia. E também aparelhou ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também bronze em abundância sem pesá-lo. Aleluia. Também aparelhou ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também bronze em abundância sem pesá-lo. Aleluia. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios trazia a Davi cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tem. E a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. E então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou, aleluia. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Aleluia. Disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração a propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor teu Deus. E a palavra do Senhor, porém, veio a mim, dizendo: tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tem derramado na terra, perante mim. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Oh, glória! Aleluia. E ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Aleluia. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele falou a respeito de ti. Então somente te deu o Senhor prudência e entendimento para governares sobre Israel e para guardares a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel.
Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com trabalhos penosos com trabalhos penosos preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro que por sua abundância não se pesou. Também madeira e pedras preparei, e tu aumentarás ainda. Aleluia. Além disso, tem trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros e carpinteiros, e todas a sorte de peritos em toda espécie de obras. Aleluia. Do ouro, da prata, da bronze e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, mãos à obra, e o Senhor seja contigo. Oh, glória! Deus bonito, aleluia, Deus grande, Deus grande. Vamos repetir esse versículo aqui, o 17. Também Davi deu ordem a todos os chefes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso por todos os lados, pois entregou na minha mão os habitantes da terra. Aleluia. E disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscarde o Senhor vosso Deus. E levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, irmãos. E nós temos que ter fé. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 23. Aleluia. Deus é bom. Eu tenho uma alegria muito grande, por estar trazendo a palavra de Deus para todos. Aleluia. Glória a Deus. Continua aqui conosco, tá bom? Aleluia. Primeiro, as crônicas. Aleluia. E o capítulo é o 23. Vamos lá. Aleluia. O capítulo 23, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus de Israel, de Isaque e de Jacó. Ora, sendo Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Aleluia. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo o seu registro, 38.000 homens.
E este número 24.000 promoverão a obra da casa do Senhor. 6.000 servirão como oficial e juízes. E 4.000 como porteiro. 4.000 para louvarem ao Senhor 11 instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. Aleluia. E Davi os repartiu por turmas, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Aleluia. Dos Gersonitas, Ladã e Semê. Aleluia. Os filhos de Latã, Jeiel, o chefe, Zetão e Joel. 3. 8. Os filhos de Latã, Jeiel, o chefe, Zetão e Joel. 3. Aleluia. Os filhos de Semi, Selumite, Aziel e Arã. 3. Esses foram os chefes da casa paterna de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate, Zina, Gilze e Beliz. Estes foram os filhos de Simei. 4. Aleluia. Glória a Deus. E Jaate era chefe. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor. Jaate, o chefe, e Ziza, o segundo. Mas Geuze e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes, contados juntos, se tornaram uma só casa paterna. Os filhos de Coate, Anão, Izá, Debron e Uziel. 4. Os filhos de Adão, aleluia. Os filhos de Anão, Arão e Moisés. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas. Ele e seus filhos, eternamente 13. Os filhos de Anão, Arão e Moisés. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas. Ele e seus filhos, eternamente para queimar incenso diante do Senhor, e o servirem e pronunciarem bênçãos em nome de Deus para sempre. Aleluia. Mas quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Davi. Aleluia. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliésio. Dizés concebeu o chefe de Eliezer, Reabias o chefe, e Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitos numerosos. Aleluia, Deus. Os filhos de Hebron, Jerias o chefe, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jecamião o quarto.
Os filhos de Uziel, Miquel, o chefe, e Cias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Moisés. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Aleluia. Aleluia. Eleazar morreu, não tendo filhos, mas tão somente filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, tomaram-nas por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Edere e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi segundo as suas casas paternas, isto é, segundo o chefe das casas paternas, conforme o número dos que foram registrados pelos seus nomes, individualmente da idade de 20 anos para cima, nos quais trabalhavam no serviço da casa do Senhor. E pois Davi disse no Senhor Deus de Israel, teu repouso ao seu povo, e ele habita em Jerusalém para sempre. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Aleluia. Também os levitas não terão mais de levar o tabernáculo e todos os objetos pertencentes ao serviço do mesmo. Aleluia. Eis que, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os levitas da idade de 20 anos para cima. 27. Eis porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os levitas da idade de 20 anos para cima. Aleluia. Porque o seu cargo seria o de assistirem os filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas, e em qualquer trabalho para o serviço da casa de Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E cuidando dos pães, a proposição e da flor de farinha para a oferta de cereais, Aleluia. Cuidando dos pães, a proposição e da flor de farinha para a oferta de cereais, quer seja de bolo azimos, quer seja do que se assa na panela, quer seja do que é misturado com azeite, e de toda sorte de medidas e pesos. E de estarem cada manhã em pé para render graças e louvor ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Aleluia. E oferecerem continuamente perante o Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número ordenado. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, esse foi o capítulo 23, né, irmãos? Aleluia. Esse foi o capítulo 23. Então, agora vamos para o capítulo, né? Deixa eu ver aqui.
Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 24. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Continua aqui conosco. Aleluia. Continua conosco. E o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. O nome do Senhor sendo glorificado, nós ficamos muito alegres. Oh, glória. Porque o nome do Senhor sendo glorificado, eu fico feliz. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se possível, vá deixando o joinha. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 24, para a honra e glória do Senhor Jesus. Capítulo 24. As turmas dos filhos de Arão foram estas: os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aleluia. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso Eleazar e Itamar exercia os sacerdócios. Aleluia. Palavra muito boa, muito forte, a palavra de Deus nesse dia para você. Aleluia. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filho. Por isso Eleazar e Itamar exercia o sacerdócio. E Davi, juntamente com os adultos dos filhos de Eleazar e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os distribuiu segundo os deveres do seu serviço. Aleluia. E acharam-se mais chefe entre os filhos de Eleazar do que dentre os filhos de Itamar, e assim foram distribuídos. Dos filhos de Eleazar, chefe das casas paternais, 16, e dos filhos de Itamar, segundo as suas casas paternais, 8. Aleluia. Aleluia. Assim foram distribuídos por sortes, tanto um como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Aleluia. E os registrou Semaías, filho de Detanel, o escrivão dentre os levitas, diante do rei, dos príncipes, de Zadoc no sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das casas paternais, entre os sacerdotes e entre os levitas, tomando uma casa paterna para Eleazar e outra para Itamar. E os registrou Semaías, filho de Detaneu, o escrivão, dentre os levitas, diante do rei, dos príncipes, de Zadoc no sacerdote, e de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das casas paternais, entre os sacerdotes e entre os levitas, tomando-se a uma casa paterna para Eleazar e outra para Itamar. Aleluia. Oh, glória.
Assim, a primeira sorte saiu a Jeoaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim. Aleluia. Vou repetir, irmão. A terceira a Arim, a quarta a Seurim. Aleluia. A quinta a Malquias, a sexta a Miam. Aleluia. E a sétima a Acos, a oitava a Abias. A nona a Jesuá, a décima a Secanias. Aleluia. A undécimo a Eliasê, a duodécima a Jab. Aleluia. A décima terceira, 13, a décima terceira a Upá, a 14ª a Jezebeá. A 15ª a Bilque, a 16ª a Eme. A 17ª a Eezi, a 18ª a Abis. A 19ª a Betaías, a 20ª a Geise. A 21ª a Jacum, a 22ª a Agamão. A 23ª a Adelaías, a 24ª a Amazias. Aleluia. Glória a Deus. Esta foi a decepção deles no seu serviço para entrar na casa do Senhor, segundo lhe foi ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anão, Subiaio, dos filhos de Subiaio, Jedeias. Quanto a Iabias, os filhos de Iabias, e Sijá, o chefe, aleluia. E dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, aleluia, Senhor. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, aleluia. Dos filhos de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaazia, o terceiro, Jequemião, o quarto. Dos filhos de Uzias, Mica, dos filhos de Mica, Sami, aleluia. E o irmão de Mica, Isijá, dos filhos de Isijá, Zacarias, aleluia. Os filhos de Merari, Mali e Uzi, dos filhos de Jazias, Beno. Os filhos de Merari, de Zazias, Beno, Suão, Zacu e Ibli. Aleluia.
Aleluia, Deus. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto àqueles dos filhos de Quis, Jeramei. E os filhos de Mosi, Mali, Eter e Jerimoque. Estes foram os filhos dos de levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também, como seus irmãos, os filhos de Arão, lançaram sorte diante do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das casas paternais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto para o chefe de casa paterna como para o seu irmão menor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, esse foi, o conteúdo de hoje. Primeiro, as crônicas. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 24, A gente acabamos de ouvir essa palavra linda, Então vamos orar por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, Senhor da minha alma, Senhor, estamos aqui, Senhor, acabamos de ouvir, Senhor, 4 capítulos, Pai, da Bíblia, Senhor, que está em primeiro as crônicas, Pai, capítulo, Senhor, 21, capítulo 22, glória a Deus, capítulo 23 e o capítulo 24, aleluia. Pai, estamos acreditando, Senhor, aleluia, no sobrenatural do Senhor. Deus, nós acreditamos, Pai, por isso que estamos aqui, Senhor, levando a sua palavra para que pessoas, Pai, venham a render a seus pés, Senhor. Ó Deus de honra, de glória e de poder. Pai, estamos aqui, Senhor, porque somos dependentes de Ti, Pai. Aleluia, Senhor, Deus da minha alma, Senhor da minha vida, ó Deus de honra, de glória e de poder, visita, Pai, onde quer que essa pessoa está agora, Senhor, vai aliviando, Pai, aleluia, vai entrando no coração dessa pessoa, Senhor, Pai, aleluia, pode ser que essa pessoa está com o coração duro, mas que essa pessoa venha amolecer o seu coração, que a palavra do Senhor venha penetrar na sua alma, na alma desse irmão, na alma dessa irmã, aleluia, que esse irmão venha render a seus pés. A honra e a glória é do Senhor dos Exércitos, a honra e a glória é do Senhor Jesus, a honra e a glória é do meu Deus, aleluia, glória a Deus, amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. E amanhã nós estamos de volta, com mais conteúdo e com mais palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E se você nunca se inscreveu ainda, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Glória a Deus. Aleluia. Estamos de volta amanhã.